Bom dia! Hoje, 9 de janeiro de 2022. Dia de cearmos, de termos comunhão, de desfrutar do pão vivo que desceu do céu. O pão que está repartido em cada um dos seus santos. Porque todos que invocam o nome do Senhor serão salvos. E nós temos o Senhor, porque o Senhor habita em nós. Nós somos a casa do Senhor. E o Senhor deseja que nós venhamos a desfrutar dele todos os dias, nos alimentar dele todos os dias. Nós estamos desfrutando acerca do livro de Mateus. A nossa carga é falar acerca do Evangelho do Reino. A nossa carga sempre é falar acerca do Reino, porque está escrito que este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo e então virá o fim. Oh, como desejamos que o Senhor venha logo estabelecer o seu reino, para que haja justiça, para que haja esperança. Todos os dias devemos invocar o nome do Senhor e dizermos: Senhor, venha a nós o teu reino, um reino de justiça e um reino de esperança. Mas vamos estar orando, agradecendo ao Senhor. Senhor, obrigado porque deitamos e levantamos, obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, que é o motivo maior de nos sermos consumidos, Senhor. Obrigado pela tua vida em nós, pela a esperança viva que nos move todos os dias, Senhor. Obrigado por cada ouvinte que está ao alcance desse áudio para desfrutar da tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que essa palavra possa ser gerada em cada um de nós como boa terra, para ser como semente viva de reino, Senhor, para que haja realidade em nossas vidas, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Vamos abrir no livro de Mateus, no capítulo 5, as bem-aventuranças. Nós estamos falando acerca da realidade do reino. Esse é um princípio, as bem-aventuranças, que nós deveremos ler todos os dias, devocionalmente, para que possamos desfrutar do desfrute de Cristo em nossas vidas. Porque aqui é a própria expressão do próprio Cristo sendo expressa em cada um dos seus filhos que desejam viver o reino. Vamos ler no livro de Mateus 5, versículo 9. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Que expressão, pacificadores, né? Satanás foi o grande rebelde da humanidade, ele que causou a grande rebelião, ele que convenceu os anjos a se rebeliarem contra o Senhor. Por isso que o princípio de rebelião não é um princípio de reino, não é um princípio das coisas que vêm do alto. Né? Quando você entra em rebelião ou se rebelia contra quem quer que seja, não vem de Deus, não é um princípio do Senhor. Bem-aventurados são os pacificadores, aqueles que pacificam, né? Porque serão chamados filhos de Deus. Esses filhos aqui é filhos maduros, filhos crescidos, amadurecidos. No reino temos que ser filhos maduros e amadurecidos. A rebelião é contra os princípios do reino. Por isso que no livro de Hebreus 12, versículo 14, está escrito: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós temos que sempre buscar a paz com todos, para que possamos viver em paz e assim termos a oportunidade de pregarmos o Evangelho do Reino, para que o Senhor restaure todas as coisas. Esse é o nosso sentimento, esse é o sentimento do Evangelho do Reino. E tem que ser o sentimento dos filhos de Deus. Né? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Agora é o versículo 10. Bem-aventurados são os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Que justiça é essa? Essa é a justiça que provém de Deus.
Não é essa justiça deste mundo, porque a justiça desse mundo é trapo de imundícia. Nós estamos falando da justiça que vem do alto, da justiça que promove a paz, da justiça que promove a igualdade, da justiça que promove a realidade das coisas que vêm do alto. E nós vamos ser perseguidos. Nós que buscamos as coisas do alto, nós, eu, você, que buscamos as coisas do alto, a tendência é sermos perseguidos, é sermos incompreendidos, é não ser entendido. As pessoas não vão nos entender se nós não se aliarmos às coisas do mundo. E nós não estamos aqui para nos aliarmos às coisas do mundo. Nós estamos aqui para buscarmos a justiça que vem do alto. Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça. O que seria buscar primeiro o reino do céu? Buscar primeiro o reino de Deus. Primeiro buscar a nossa salvação, né? Nós já somos salvos, o Senhor já nos deu a salvação, o Senhor já nos concedeu a salvação judicial, e agora buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Que justiça é essa? A verdadeira justiça é justamente o reino do céu que será estabelecido na terra. É Cristo já vivendo, estabelecendo essa justiça. O mundo inteiro jaz no maligno, o mundo inteiro jaz no maligno. E está cheio de injustiça. Não existe justiça no mundo. A nossa verdadeira justiça é a justiça de Cristo. Então nós seremos perseguidos. Esse é um dos princípios. Vamos ser perseguidos porque buscamos a verdadeira justiça. Isso é reino. Isso é realidade de reino. Isso é vida de reino. Vida de reino em sua casa, com os vizinhos. Oh, como é bom estarmos na luz do Senhor. Como é bom vivermos diante da luz do Criador. Agora nós vamos desfrutar. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos, exaltai-vos, porque grande é vosso galardão no céu. Pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Isso aqui, o Senhor traz luz para a gente, que também os que nos antecederam também foram perseguidos. Os profetas foram perseguidos. Os apóstolos foram perseguidos. Os discípulos foram perseguidos. E nós também seremos perseguidos. Porque nós estamos buscando as coisas que não são daqui. A nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. A nossa luta é contra principados, contra demônios, contra os espíritos que estão nessas regiões. E nós estamos aqui com o encargo de trazer esse reino à terra. Desse reino ser expresso por cada um de seus filhos. E por isso nós temos que buscar a justiça. E ao buscar a justiça seremos perseguidos. E as pessoas, Satanás vai usar as pessoas para mentirem contra você, contra nós, contra todos, porque nós estamos na luz. Mas nós temos que ficarmos em paz, porque há um grande galardão, um grande dia do Senhor, quando o Senhor vai estabelecer o seu tribunal de Cristo. E no tribunal de Cristo o Senhor vai distribuir os seus galardão a quem merece e quem não merece. O Senhor é quem vai dar a condição de voltarmos à vida, de reinarmos. E por isso que nós devemos ter essa paz interior, essa paz de espírito, invadindo toda a nossa alma. A nossa alma precisa ser calentada, alentada. A nossa alma precisa ser adornada. Nossa alma precisa ser viver em paz nos nossos dias. Oh, para quê? Porque nós temos essa esperança. Exaltai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Está escrito que a nossa morada não é aqui, a nossa morada é no céu, porque somos cidadãos do céu.
mas vamos morar nos ares, vamos viver. Lembra de Jacó? Quando colocou aquela pedra e fez da pedra um travesseiro, e ele teve um sonho, que sonhou uma escada gigante e via anjos subindo e anjos descendo. Ali é o papel da igreja. Ali é o papel da igreja. A igreja vai viver nessa esfera. A igreja vai viver nos ares, cuidando de todo o universo. Mas o Senhor conta com os filhos maduros, com os filhos crescidos. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena hoje pagarmos um preço. Vale a pena negarmos a nossa vida da alma. Vale a pena tomarmos a nossa cruz. Vale a pena. Porque assim foram com os que nos antecederam. Assim foram com os profetas. Assim foram com os discípulos, com os apóstolos. Oh, essa é a grande esperança. Essa é a nossa grande esperança. Oh, que alegria vivermos com essa esperança. Ao fim de estarmos na manifestação do reino do céu, na era vindoura. A fim de estarmos na manifestação do reino do céu na era vindoura. Devemos fazer a vontade do Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor venha nos dar essa condição de podermos avançarmos. Que o Senhor possa crescer cada dia mais em nossas vidas. Devemos anunciar o Evangelho do Reino. Devemos pregar o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino do Céu. Dizer que muito em breve o Senhor vai vir e vai estabelecer um reino na terra. E que vai trazer justiça. E que todas as coisas serão ajustadas em Cristo. Primeiro o Senhor vai, restaura a sua igreja, sem mácula, sem mancha, sem ruga. Em seguida, entramos nas boldas do Cordeiro, sentar-se à mesa com Isaac, com Abraão, com Jacó. E dali depois tomamos os ares. Em seguida, o Senhor restaura Israel, Israel como luz das nações. As outras nações, as nações pagãs, as nações que não têm o direcionamento do Senhor, vai ver Israel como luz, que a partir desse exato momento Israel passa a prosperar, Israel passa a ter controle da situação, e as nações então vão, corramos e subamos e vamos a Israel, para que eles nos indiquem a que Deus devemos seguir. E aí começa então todo o processo de restauração do universo. Por isso que vale a pena termos essa esperança. A esperança de que muito em breve o Senhor vai restaurar tudo. Nós não temos esperança aqui. Temos que ter esperança. Não temos que ter esperança. Hoje a nossa esperança é pregar o Evangelho do Reino, para que as pessoas possam ser salvas, famílias possam ser restauradas, pessoas possam ser libertas. Lembra quando ele estava pregando e que os discípulos de João Batista perguntou para Jesus: olha, aquele que nos mandou vir, querendo saber se tu és o Cristo ou se espera outro. E ele chamou então os discípulos e mostrou. Os cegos começaram a enxergar, os mancos começaram a andar, o mudo começou a falar e aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. O Evangelho tem que ser pregado. O Evangelho tem que ser anunciado. Não esse Evangelho que está sendo pregado hoje. Não. Esse Evangelho da mistura, sem bálsula. Esse Evangelho da confusão.
esse evangelho, uns místicos, outros duros de natureza. Enfim, é uma verdadeira confusão na Terra. Porque não se tem luz. Não se tem luz para se pregar o verdadeiro evangelho. Aprove a Deus revelar. Porque não é de quem quer e nem de quem corre. É de quem o Senhor se compadece. Então, se você está recebendo essa dádiva, essa alegria de viver o Evangelho do Reino, abrace, agarre, pregue o Evangelho do Reino, viva o Evangelho do Reino, porque é esse Evangelho que vai restaurar todas as coisas. É esse Evangelho que vai trazer luz. É esse Evangelho que vai colocar as coisas em ordem. E essa tem que ser a nossa esperança. Essa tem que ser a nossa esperança. Pregue para o seu filho, pregue para a sua nora, pregue para quem quiser, pregue o Evangelho para os seus vizinhos. Diga que muito em breve Jesus vai vir restaurar todo o universo. Eu estive conversando com um determinado cidadão, falei isso, e ele ironizou e disse: o senhor não vai vir aqui fazer nada. Porque eles não conhecem as Escrituras. Eles não conhecem as Escrituras. Por isso que não é de quem quer e nem de quem corre, é de quem Deus se compadece. Aprove ao Senhor revelar. Nós somos uns bem-aventurados. Somos uns bem-aventurados porque aprove ao Senhor nos revelar, trazer luz, nos dar a luz de entendermos o Evangelho do Reino. Estávamos cegos no mundo e perdidos, mas o Senhor nos resgatou e nos trouxe para o reino do Filho do seu amado. Senhor, nos ajude nesse dia a termos cada vez mais essa esperança, a termos cada vez mais esse desejo de desfruto, de vivermos a igreja desfrutando uns aos outros, desfrutando de Cristo uns com os outros, de entender que a igreja é uma na cidade, que a divisão não vem de Deus, a divisão não é de Deus. O inimigo, ele insultou os filhos de Deus a viver em divisão, mas a divisão não é de Deus. Nós temos que viver em unidade de espírito e alcançarmos a unidade da fé. Se nós não tivermos condições de vivermos nem a unidade de espírito, como faremos? Primeiro, alcançarmos a unidade de espírito e sempre galgando a unidade da fé. De estarmos com o mesmo objetivo, de estarmos juntos, de vivermos em união em Cristo. Esse é o nosso sentimento. É o nosso sentimento nesta manhã. Esse é o nosso sentimento, irmão, nossa carga de falarmos das bem-aventuranças. Falamos a ministração passada, hoje nós demos continuidade em falarmos acerca das bem-aventuranças, a realidade do reino. Amém, queridos? Que o Senhor possa nos dar um domingo na tua presença, um domingo de paz. Possamos partir o pão em paz, desfrutarmos de uma realidade, entendemos que a igreja é uma na cidade, que a igreja é o somatório de todos os filhos de Deus que invocam, não importa em que ele esteja, mas ele foi comprado pelo sangue do Cordeiro, foi comprado pelo alto preço. E agora nós temos que entender que a igreja é uma. A questão de alcançar a unidade da fé, isso requer o que o Senhor vai determinar em nossas vidas. Amém, querido? Que o Senhor possa nos dar um domingo na tua presença. Muito obrigado, queridos.